Gostaria de lhe fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta talvez até um pouco constrangedora. Mas a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? O cristianismo trata deste assunto e quem melhor desenvolveu esse tema foi Jesus. É possível, num mundo marcado por tanto problema, tanto sofrimento, tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção, tanta guerra, ser uma pessoa feliz? Pois bem, é sobre isso que nós vamos conversar daqui para frente. No conhecido Sermão do Monte de Jesus, ele abre esse famoso sermão com aquilo que nós conhecemos e chamamos de as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças começam todas com a palavra Makarios, Makarios, Makarios. E a palavra grega Makarios, bem-aventurado, significa muito feliz. Feliz no grau superlativo. Feliz de forma maiúscula, abundante. Então, é isso que está à sua, à minha e à nossa disposição. Podemos ser verdadeiramente felizes. E Jesus abre esse cardápio tão apetitoso da felicidade, começando assim: felizes, muito felizes, são os humildes de espírito. A palavra humilde aqui é a tradução de uma palavra que significa pobre, paupérrimo, uma pobreza extrema. Havia duas palavras para pobre no grego: o pobre que tem o básico e o pobre que nem o básico tem. O pobre que não tem o supérfluo, mas tem o essencial, e aquele que é totalmente carente. Portanto, Jesus não está aqui falando de pobreza material. Ele está falando daquela pessoa que não é arrogante, soberba, que não bate no peito, trombeteando as suas pretensas virtudes. Ele está falando daquela pessoa que reconhece as suas limitações, que não tem o que oferecer, mas que chega diante de Deus como um mendigo, sem nada. Totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus. Esse é feliz. Não é o fariseu que estadeia suas virtudes, não é aquele que faz propaganda de sua justiça própria, não é aquele que caminha fiado nas suas virtudes pessoais, nos seus predicados morais, nos seus valores morais, mas é aquela pessoa que, reconhecendo-se pecadora, aproxima-se de Deus, súplice, dependente, carente da misericórdia divina. Esse é feliz. Segundo, Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Aqui parece um paradoxo. Feliz é o infeliz. Feliz não é o que ri, é o que chora. Feliz não é o que rasga a cara em ruidosas gargalhadas, mas verte lágrimas. De que choro ele está falando? Obviamente, é na mesma toada. Feliz é aquele que, reconhecendo suas limitações, seus erros, seus pecados, suas mazelas, suas transgressões, não as encobre, não as coloca debaixo do tapete, não as sublima, mas com o coração quebrantado e arrependido, chora diante de Deus. Portanto, o feliz não é aquele que ignora os seus erros ou que faz dos seus erros uma plataforma de elogios a si mesmo. Não. Feliz é aquele que, reconhecendo o seu erro, confessa-o, abandona-o, sente tristeza porque errou e chora diante de Deus, dependendo da graça perdoadora de Deus. Esse é feliz. Esse é feliz. Mas ainda, feliz, diz o texto, são os misericordiosos, os mansos, os mansos. Felizes os mansos. Não é o bravo, não é o valente, é o que impõe a força, a sua vontade. Feliz é o manso. E a palavra manso, ela tem um significado muito profundo no grego, porque ela é usada para o adestramento de animais. Por exemplo, você tem um cavalo que vai ser usado para o trabalho, para a montagem, ou para o trabalho do campo. Mas aquele animal selvagem, ele é uma ameaça para quem o monta. É preciso que um profissional, adestrador, primeiro treine, o adestre, o ensine, o amanse, para depois ele ser útil.
Depois que o animal é adestrado, amansado, ele não perdeu a sua força. Ele tem a mesma força. Mas agora ele não vai ser mais uma ameaça. Ele tem controle. Ele está sob o domínio de quem monta nele. Assim, essa palavra é usada para o manso. O manso não é o frouxo. O manso não é o covarde. O manso não é o fraco. O manso é aquele que, tendo o poder de retaliar, não o faz. O manso é aquele que tem domínio próprio, autocontrole, autocontenção. O manso é aquele que tem poder sob controle. Este é o manso. Este é o que herda a terra. Este é feliz, muito feliz. Não é o que esbraveja, não é o que grita, não é o que expõe o outro ao ridículo, não é o que paga o mal com o mal, não é o vingativo. É aquele que, podendo retaliar, não o faz, porque o seu poder está sob controle. Então, o texto prossegue e Jesus diz: feliz são os que têm fome e sede de justiça. Não é o que pratica injustiça, não é o que viola a lei, não é o que surrupia o direito do próximo, não é o que toma assintosamente ou jeitosamente o que é do outro. Feliz não é aquele que impõe ao outro sofrimento, prejuízo. Feliz não é aquele que surrupia os bens alheios, seja dos grandes ou dos pequenos, para se locupletar. Feliz, muito feliz, Macários, é o que tem fome e sede de justiça. Num país onde há tantas injustiças, num país onde brotam todos os dias escândalos e mais escândalos em todos os setores da sociedade, em todos os aspectos do poder, a Bíblia nos ensina que a felicidade não está aí. Nas pessoas que se enriquecem ilicitamente, nas pessoas que recebem propina, nas pessoas que pagam propina para terem proteção da justiça. Não. Feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Da justiça pessoal, da justiça divina, da justiça do mérito e da justiça implantada, da justiça imputada a nós, da justiça de Cristo, tornando-nos justos aos olhos de Deus, onde o Senhor nos declara justos por causa da justiça de Cristo colocada em nossa conta ou imputada a nós. Este é verdadeiramente feliz. Mas em quinto lugar, Jesus diz que felizes são aqueles que são misericordiosos. Você é feliz? Se você ajuda o próximo, se você se compadece do próximo, se você estende a mão ao necessitado, aí você encontrou a receita da felicidade. Veja que não é o explorador, não é o que toma o que é do outro, não é o que provocou ferida no outro, não é o que jogou o outro no chão e pisou sobre ele, não é o que explorou o próximo. Feliz é o misericordioso. E essa palavra misericórdia literalmente significa lançar o coração na miséria do outro. É aquele que vê e se compadece. É aquele que vê e não passa de largo. É aquele que vê e para. É aquele que vê e se envolve. É aquele que vê e estende a mão. É aquele que vê e puxa do abismo e socorre, e levanta e resgata e restaura. Esse é feliz. É nesse sentido que Jesus afirmou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é o que ajuda do que quem é ajudado. Quando você é misericordioso, você não fica apenas na emoção ao ver uma necessidade, mas você trabalha para que aquela necessidade seja suprida. E você é capaz de socorrer não apenas um irmão de sangue, não apenas um amigo achegado, mas a quem você não conhece, e às vezes até o seu inimigo. Então você encontrou o mapa da verdadeira felicidade. Esse é feliz. É o misericordioso que é feliz. Mas ainda, sexto lugar, o texto diz que felizes são os limpos de coração. Ou seja, a verdadeira felicidade não está no banquete das aventuras. A plena felicidade não está nos quitutes que o mundo lhe oferece. Você é feliz quando você está no território da santidade e não na geografia da iniquidade. É a pureza de coração,
é que determina a verdadeira felicidade. Portanto, não há felicidade fora da santidade. Aqueles que se lambuzam no pecado, que se chafurdam na lama, aqueles que se miscuem nas práticas nada republicanas da vida moral, aqueles que estão completamente aliançados com tudo aquilo que é vergonhoso, aquilo que é vil. Essas pessoas podem dar gargalhadas, podem tirar fotos, podem aparecer nas imagens, elas podem se tornar famosas, elas podem se tornar conhecidas, elas podem ser admiradas e até aplaudidas. Mas lá no convívio com o travesseiro, ali não tem paz, ali não tem alegria, ali não tem felicidade. Porque a verdadeira felicidade está na santidade e não na iniquidade. Felizes são os limpos e os puros de coração. Mais ainda, o Senhor Jesus, tratando da receita da felicidade, da pista que nos leve à estrada da felicidade, diz que felizes são os pacificadores. Não são os promotores de conflito. Não são os que espalham fake news. Não são aqueles que vão para a internet para assacar contra o próximo acusações levianas. Felizes não são os assassinos de reputação. Felizes são aqueles que entram em campo, não para dividir, não para separar, mas para pacificarem, para reconciliarem. Talvez dos pecados que mais ofendem a santidade de Deus, entristece o coração de Deus, são mencionados lá em Provérbios capítulo 6. E nesse texto de Provérbios capítulo 6, há uma lista de pecados que Deus rejeita, que Deus abomina. E esses pecados são muito graves aos olhos de Deus. E são mencionados, então, esses pecados, pois Deus os rejeita, Deus os abomina. E nesse sentido, o pecado que mais a alma de Deus abomina, está escrito, é aquele que lança o irmão contra o outro. Eu vou ler para você esses pecados. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos, orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, violência. Quarto, veja comigo, coração que trama projetos iníquos, malícia. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, assodamento na prática do erro e do mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras nos tribunais, perjúrio. Isso Deus rejeita, isso Deus não tolera. Mas a próxima, a 7ª, a alma de Deus abomina. Mais do que a mentira, mais do que a violência, mais do que o orgulho. E que pecado é esse? É o que semeia contenda entre irmãos. Nada ofende mais a santidade de Deus do que aquele que semeia contenda entre os irmãos, que bota uma pessoa contra outra, que vai para as mídias sociais e espalha contenda entre irmãos, machucando, ferindo, denegrindo, levantando muros, acusando. Então, o feliz não é esse. Feliz é o pacificador. É aquele que, em vez de separar irmãos, procura unir irmãos. É aquele que, em vez de falar mal de um para o outro, ele leva para o outro só o que ele conhece de bem do outro para trazer reconciliação e não divisão. Feliz é o pacificador. Quem é você? Um criador de confusão ou um pacificador? É alguém que fica falando mal dos seus irmãos uns para os outros para destruir a imagem do outro? Ou você é aquela pessoa que fala bem do seu próximo? Então, Jesus está nos dando aí a receita da verdadeira felicidade. Ele conclui essa lista dizendo assim: felizes, muito felizes são os perseguidos por causa da justiça. Olhe bem, não é feliz o perseguido, não. Feliz é o perseguido por causa da justiça.
Tem muita gente sendo perseguida porque fez coisa errada, porque cometeu delito, porque cometeu crime. E agora ele está sendo perseguido como retaliação da sua prática errada. Ele está sendo perseguido porque ele plantou e está colhendo o que plantou. Mas há pessoas que praticam a justiça, que andam corretamente, que têm uma vida ilibada, que não semeia o mal. E o que está incomodando as outras pessoas não são os seus defeitos, não são os seus pecados, são as suas virtudes. E por causa das suas virtudes, ele incomoda o sistema. Por causa das suas virtudes, ele atrapalha aquela ambiência de corrupção. Então ele é perseguido. E Jesus disse, se você é perseguido por causa da justiça, alegre-se. Aí você é feliz. Porque você está se associando com os profetas de Deus que viveram antes de você, que também foram perseguidos exatamente por serem profetas de Deus, por serem mensageiros da paz, por serem portador de boas novas de salvação. Então, se você está sendo perseguido porque você fez o bem, praticou o bem, falou o bem, considere-se feliz, muito feliz. E Jesus conclui assim, bem-aventurados sois quando por minha causa, não é por qualquer causa não, viu? Por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, alegre-se e exulte, porque você tem na sua companhia gente parecida com os profetas de Deus. Eles também andaram na verdade e foram perseguidos. Eles também praticaram a justiça e foram perseguidos. Então, se você está nesse time, você está muito bem acompanhado. Voltamos ao tema. É possível ser feliz? Qual é a receita da felicidade? Quais são as marcas de uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa feliz é aquela que chora, e então ela será consolada. Uma pessoa feliz é mansa, por isso ela herda a terra. Uma pessoa feliz é aquela que chora pelos seus pecados, e por isso ela vai ser consolada. Uma pessoa feliz, ela é misericordiosa, e por isso ela alcança a misericórdia. Uma pessoa feliz é aquela que é limpa de coração, e essa verá a Deus. Uma pessoa feliz é pacificadora, ela será chamada filho de Deus. Uma pessoa feliz é aquela que é perseguida por causa da justiça, porque esta sim faz parte do reino de Deus. Então volto à minha pergunta inicial. Você é uma pessoa feliz? Bom, você pode ser uma pessoa feliz. A receita está aqui. E quem deu a receita foi Jesus. Se esta mensagem foi oportuna para você, se ajudou a entender melhor esse texto, quem sabe você possa compartilhá-la com quem você ama. Quem sabe você tenha na sua mente aí alguém que precisa dessa mensagem. Você pode enviá-la e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, nos ajude se inscrevendo e toda semana você encontrará um podcast como este e todo dia uma mensagem inédita para abençoar a sua vida. Gratidão, Deus abençoe rica, poderosa e grandemente a sua vida. Agora, você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. A verdadeira felicidade não é encontrada nos banquetes de vaidades ou nas grandezas passageiras deste mundo, mas na entrega humilde diante do Senhor. Quando reconhecemos a nossa profunda dependência de Deus, choramos com sincero arrependimento pelos nossos pecados e buscamos ter fome e sede da sua justiça, abrimos o nosso coração para sermos verdadeiramente consolados e transformados pela graça divina. Que possamos ser mansos, mantendo as nossas reações sob o domínio do Espírito Santo, agindo com misericórdia prática, para com a dor do próximo e cultivando a pureza, pois entendemos que não existe felicidade autêntica fora do território da santidade. E, mesmo que enfrentemos perseguições por escolhermos viver retamente, que o nosso compromisso inegociável seja sempre o de atuar como pacificadores, unindo irmãos em vez de semear contendas,
sustentados pela certeza inabalável de que o nosso galardão nos céus é grande e de que o reino de Deus já nos pertence. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito bem, eu quero conversar com você hoje sobre um assunto solene. É preciso tratar desse assunto. Quero falar sobre 7 pecados abomináveis. É isso mesmo. Está em Provérbios 6, 16 a 19. Vamos ouvir a leitura desse texto. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é um insulto à santidade de Deus. Pecado, na linguagem do apóstolo Paulo, é maligníssimo. É o pior de todos os males. Pior do que a doença, do que a solidão, do que a própria morte. Porque esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta, no tempo e na eternidade. Quando Salomão estava escrevendo o livro de Provérbios, ele elenca aqui 7 pecados que a alma de Deus aborrece. Mas o 6º pecado, são 6 que a alma de Deus aborrece, mas o 7º pecado, a alma de Deus abomina. Quais são esses pecados que entristecem e aborrecem o coração de Deus? O primeiro pecado é o pecado do orgulho. Está escrito assim: olhos altivos. Sabe aquela pessoa que olha o outro de cima para baixo, de tamanco alto, que se julga melhor do que os outros, mais inteligente, mais bonito, mais esperto, mais isso, mais aquilo? Sabe aquela pessoa que na linguagem brasileira tem o rei na barriga, que despreza as outras pessoas, que se coloca acima das outras pessoas? Pois é, orgulho é um pecado que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba, mas dá graça aos humildes. Segundo pecado que o Senhor aborrece é o pecado da mentira, língua mentirosa. Mentir é falsear a verdade. Mentir é enganar as pessoas com uma palavra que não expressa a realidade dos fatos. Mentira é aumentar um fato para levar vantagem. A mentira é um engodo, é um engano, é uma farsa. A mentira tem identidade, tem genealogia. O diabo é o pai da mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Há pessoas que têm o hábito de mentir, são contumazes na mentira, não são confiáveis. A palavra dessas pessoas não tem peso, credibilidade. A mentira destrói o caráter, arruína a reputação, solapa a virtude, destrói a vida. Deus abomina a mentira. O terceiro pecado que Deus rejeita e abomina é o assassinato. Está escrito aqui: mãos que derramam sangue inocente. Gente que tira a vida do outro, não porque esse outro atentou contra ele, mas que o faz mesmo o outro sendo inocente. E nós vivemos nessa sociedade violenta, perversa, que por causa de algo tão banal é capaz de tirar a vida do outro. Um tênis, um telefone celular, a vida está sendo banalizada. Deus abomina aquele que derrama sangue inocente. A prática do assassinato, seja na vida intrauterina, seja em quaisquer outras circunstâncias, é algo tão severo para Deus que lá na antiga aliança a pessoa era punida com a própria morte. Quem tira a vida do outro paga com a sua própria vida. Então, há formas de matar hoje que não é apenas puxar o gatilho ou dar uma facada. Há outras formas de matar. 1 João 3,15 diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino.
porque é do coração que procedem os maus desígnios. O ódio vai desembocar, às vezes, na violência. E ainda que esta pessoa não seja ferida e tombe na vala da morte, o coração que odeia deseja a morte, e Deus abomina isso. Mas ainda, em quarto lugar, há o pecado da maldade. Veja você comigo, olha aí, coração que trama projetos iníquos. Sabe a pessoa que maquina o mal? Hoje você vê isso todo dia, toda hora na internet. Pessoas que ligam para você, para passar a perna em você, para enganar você, para você cair no alçapão do engano. Pessoas que vivem lá, talvez nas prisões ou fora delas, ou talvez nas mais altas rodas da sociedade, talvez no campo das cortes, ou dos palácios, ou dos parlamentos, maquinando, tramando, urdindo meios, formas de saquear, de roubar, de se corromper, de alcançar a riqueza ilícita, fácil, mesmo que outras pessoas, às vezes, sejam prejudicadas, como acontece hoje nesta CPMI do INSS. Gente roubando os velhinhos, pessoas inválidas, pessoas vulneráveis, tirando o pão da boca do faminto, tirando o remédio da pessoa doente, para se locupletarem, tramando, urdindo, maquinando no coração projetos maus, para tirar o direito do outro, para roubar o que é do outro. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Essas pessoas podem escapar das mãos da justiça humana porque está corrompida também, mas jamais escaparão da justiça divina. O que o homem semear, isso ele ceifará. Mas ainda, a violência, olha o que está escrito, pés que se apressam a correr para o mal. Veja você que a pessoa não apenas corre para o mal, ela se apressa para fazer o mal. Essa pessoa, ela é violenta, ela não tem nenhum pejo, nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de fazer o mal contra o seu próximo. Ela urde planos e se apressa para botar esses planos em ação. E Deus abomina isso. Você precisa nutrir no seu coração sentimentos nobres, amar o seu próximo, você ama a você mesmo. E a Bíblia chega a dizer que você não deve amar apenas quem ama você. Você deve amar até os seus inimigos. Se eu tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você paga o mal é com o bem. Você vence o mal é com golpes de bondade e não de violência. Que os seus pés se apressem para fazer o bem. Que os seus pés se apressem para ser um ministro da reconciliação. Que os seus pés se apressem para espalhar as boas novas de salvação e não ser um agente de morte e de violência. Mas, em sexto lugar, Deus aborrece e abomina é o perjuro. Olha o que está escrito aqui. Testemunha falsa que profere mentiras. Gente que conhece a verdade, que sonega a verdade, que oculta a verdade, que faz denúncia falsa, ou por pressão, por covardia, ou por vantagens financeiras. O pecado condenado aqui é o pecado que acontece nas cortes, onde a pessoa é chamada como testemunha e chega lá, ela diz que viu o que não viu o que viu, e acaba prejudicando a pessoa inocente, ou por pressão da corte, ou por sedução financeira. Testemunhas falsas, perjúrio. Deus abomina isso. Mas o sétimo pecado, que o texto diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. De todos esses pecados, orgulho, mentira, assassinato, maldade, violência e perjúrio, este pecado é o que mais Deus abomina. E que pecado é esse? Está escrito. E o que semeia, contenda entre irmãos. Sabe aquela pessoa que fica atiçando, leva e traz, promove discórdia, bota gasolina no fogo, joga uma pessoa contra outra, espalha boatarias, denigre a imagem, assassinato de reputação, gente que joga um irmão contra o outro, gente que quer ver o circo pegar fogo, gente que não tem zelo pelo nome do outro, pela honra do outro, pela vida do outro. Deus abomina isso. Numa linguagem bem brasileira, esse é um fofoqueiro. Numa linguagem mais eletrônica, esse é o espalhador de fake news.
Este é o que, antes de verificar se um fato é verdadeiro, já espalha uma notícia ruim sobre a pessoa e denigre a sua imagem, solta um saco de penas numa montanha e não se recolhe todas mais. O pecado é maligníssimo. Então está na hora de você e eu nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos pelo perdão de Deus e mudarmos a nossa conduta. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao meu coração e ao coração de todos aqueles que agora nos assistem, para que não venhamos a ser transgressores, no sentido de praticar esses pecados que a tua alma aborrece e abomina. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Compreendemos de forma profunda que o pecado é o pior de todos os males, pois ele nos afasta do nosso Criador tanto no tempo presente quanto na eternidade. Ao olharmos para a lista dos sentimentos e práticas que a alma de Deus aborrece e abomina, como o orgulho, a mentira, a violência e a semeadura de discórdias, somos confrontados a examinar com sinceridade o nosso próprio coração. Não podemos tolerar em nossas vidas aquilo que entristece o Senhor, sabendo que as nossas palavras e ações devem refletir a sua santidade e o seu amor. Portanto, reconhecendo a nossa total dependência da graça divina, unamo-nos em sincero arrependimento e clamemos pelo perdão do Pai, permitindo que o Espírito Santo mude a nossa conduta para que sejamos verdadeiros ministros da reconciliação, com pés que se apressam para o bem e lábios que proclamam a verdade. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.